Essas irmãs alugaram um apartamento barato no centro da cidade, mas o que estava barato saiu muito caro, porque elas não estão sozinhas, e ruídos se aproximam, e esse é o filme Ruídos de 2024. Eu sou a F, então fique em silêncio e vamos para a história. Marta conseguiu um belo apartamento no centro da cidade de Seul, mas depois de algumas semanas, aquele lugar começou a ficar estranho, e ela escutava ruídos vindo de todos os lados e acha que são seus vizinhos que não respeitam o horário de corte. E para tentar provar o que estava acontecendo, ela compra uma câmera com super microfone de ruídos, mas estranhamente a câmera não captura aquele som, e alguém toca sua campainha, mas não era ninguém, apenas uma criança chorando, e toda a sua casa começa a piscar, e junto dela com certeza tinha algo a mais, mas ela não podia ver. E agora vamos para o outro lado da cidade, e vemos Julia, e ela recebe uma ligação no seu trabalho, e era a polícia que estava atrás da Marta, pois ela não aparece no trabalho tem 4 dias, e Julia diz que alugou um apartamento com ela, mas não estavam morando juntas, e tem algumas semanas que elas não se falam. Para ter certeza que ela estava bem, Julia vai em casa, e na porta estava com um bilhete com uma ameaça de algum vizinho reclamando do barulho, e dentro da casa estava tudo bagunçado, como se ela tivesse saído às pressas. E ela lembra o porquê não estava morando com ela, porque nas primeiras semanas Marta estava reclamando de barulhos, mas ela não escutava pois tinha problemas de audição. E dali ela vai no trabalho da irmã para falar com o chefe, mas ele também não sabia de nada e ao fundo um jovem estava de olho nela. Ela volta para o apartamento e começa a vasculhar, e dentro da bolsa da irmã estava seu telefone, e o carregador estava no chão perto de uma grande mancha de mofo, e a campainha toca e era o vizinho pedindo para conversar, e ele diz que se ela não parar com esse barulho, iria arrancar a cabeça dela. E para ter mais informações no dia seguinte, ela vai falar com o vigia local, e ele não viu a irmã dela sair tem quase uma semana, e uma moradora o chama porque estava sentindo um cheiro podre vindo do subsolo. Embaixo do prédio havia um porão que foi trancado, porque as pessoas não queriam jogar o lixo no lugar certo, e mesmo trancando, as pessoas quebraram o vidro e jogavam pelo lado de fora, e a síndica aparece e manda fechar aquela porta. Julia volta no trabalho, mas pede alguns dias de licença para entender o que estava acontecendo com sua irmã, e o chefe fica bolado porque ele já deixava ela dormir ali por não escutar os sons da fábrica, e ela chega em casa à noite e havia mais um bilhete. Ela encontra dentro do armário um presente, porque passou seu aniversário, e era um aparelho auditivo mais tecnológico que tinha Bluetooth, e Julia viu que sua irmã se importava com ela, e já que seu celular carregou, ela tenta acertar a senha e era a data do seu aniversário, e ali havia algumas chamadas e ela manda uma mensagem pedindo para retornarem, e no celular estava com várias gravações da casa, mas ao mesmo tempo que mostrava que não havia som, estava saindo som pelo celular. Então ela capturou algo de outro mundo. Alguém bate na porta e era a voz da sua irmã, mas Julia sente que estava estranho e não abre, e alguém estava olhando pelo olho mágico e ela escuta um ruído muito alto e acorda no dia seguinte, porque foi apenas um pesadelo. Sei. Do lado de fora do apartamento, o morador estava reclamando com um jovem, e ele é Felipe, e ele que ligou para Marta nesses dias, e os dois estavam namorando, mas algo estava acontecendo que ela não ligava mais para ele, e Julia não sabia de nada. Os dois decidem ir até a empresa que fazia a gestão do prédio, e a mulher que alugou disse que o lugar é perfeito, mas Marta começou a reclamar de ruídos e ela decidiu contar a verdade, porque há 6 meses uma pessoa foi morta dentro do apartamento, e ela falava a mesma coisa sobre os ruídos, e aquilo afetava muito mais quem possuía algum tipo de dom espiritual. Quando eles voltam para o prédio, haviam cartas com ameaças, e aquilo estava ficando perigoso, mas como Felipe estava ali, então estavam seguros, e ele ajuda a criar o cartaz de desaparecida, e Julia liga para o porteiro e pergunta das câmeras de segurança, mas por ser um prédio velho, só mostrava a entrada e a
saída, e ali não tinha mais nada. A campainha toca mais uma vez, e dessa vez Felipe que atende, e aquele vizinho estava com mais intenções, e ele só não faz nada porque viu que ela não estava sozinha. E ele volta para seu apartamento no andar inferior e ele estava carregando uma peixeira na mão. Ela desce para colocar os papéis pelo condomínio, e um jovem estava olhando pela janela onde as pessoas colocavam o lixo no depósito, e ela, como é curiosa, fica olhando, mas não tinha nada, apenas um mau cheiro. E uma moradora aparece e diz que se ela estivesse na mesma situação, também procuraria a irmã de todos os jeitos, mas ela precisa ficar esperta porque a síndica está tentando abafar os acontecimentos porque pretendem demolir o prédio e reconstruir. Mas com essas histórias de fantasmas, ninguém compraria. Não tem muito o que fazer e ela vai para casa, e sua irmã simplesmente entra pela porta e diz que isso tudo estava acontecendo porque ela não quis ficar ali. E entra no quarto e Júlia vai atrás, mas ela não estava ali. E na sala aparece o corpo da irmã pendurado, mas era apenas um pesadelo. E ela acordou com o fone descarregado, então agora ela precisa ficar no total silêncio. O celular é ativado, o modo reconhecimento de voz. Então alguém estava falando algo, e ela fica assustada porque não tinha ninguém, mas ela vê uma presença na varanda e tenta sair do apartamento, mas ao mesmo tempo o vizinho maníaco estava do lado de fora tentando entrar, e ela precisa ficar em silêncio para ele achar que não tinha ninguém. O vizinho está indo embora, mas começa a escutar as vozes na sua cabeça e um fantasma aparece e ele sai correndo e cai do prédio. E no dia seguinte, quando ela desce, todos os moradores estavam ao redor, e Júlia diz para o detetive que ele que estava ameaçando, e sua irmã poderia estar no apartamento dele, mas o detetive pergunta para sua equipe e não havia ninguém lá. E a síndica aparece e diz que ela é apenas uma louca que fica fazendo barulho no apartamento 604. E ela diz que todos que moraram lá são iguais a ela, e Júlia percebe que talvez os moradores mais antigos saibam de alguma coisa. Para entender o que estava acontecendo, ela vai até o apartamento 704, e por acaso quem morava ali é Vanessa, a mesma que falou com ela na noite passada. E Júlia vê uma foto baixada dela com a filha, e a jovem passa correndo, e ela diz que antigamente no apartamento 604 morava a antiga síndica, e ela vivia reclamando de barulho, e ninguém gostava dela, até que um dia um homem surtado invadiu o apartamento e deu um fim nela, mas ele nunca foi visto. E quando ela volta para casa, havia mais uma mensagem escrita direto na porta com sangue, e agora ela não sabe quem pode ser, porque quem estava ameaçando já morreu. Já avisei que vai dar merda isso. No dia seguinte, ela continua entregando os papéis aos moradores, e a síndica estava fazendo um comício para fazer com que todos concordem com a venda do local, mas Júlia surta porque ela estava tentando esconder tudo o que estava acontecendo, e as duas começam a brigar, mas Felipe aparece na hora e separa a briga, e a síndica arrancou seu aparelho auditivo, mas Felipe pegou de volta. Com as informações que ela conseguiu, ele juntou algumas provas e tudo indicava que o assassino ainda estava no prédio, e o único lugar que ninguém entrava era no porão, e o local estava uma bagunça. Em um certo ponto eles precisam se separar para procurar melhor. Você é burro, cara, que loucura. E galera, com a chance de encontrar o assassino ali, é meio burrice fazer isso. Júlia não encontra nada demais, mas Felipe encontra o assassino deitado no chão e ele deveria ligar para a polícia, mas quer chegar perto e por acaso o cara estava morto, então não podia ser ele. E ao mesmo tempo, um ruído muito alto aparece. Júlia encontrou uma porta, mas antes ela quer falar com Felipe para irem juntos, mas agora ele estava estranho, se tremendo, e ele vai para cima dela, e algo estava o possuindo, e como não teria como voltar pela porta, então ela sobe na janela quebrada, e por sorte a síndica aparece e a puxa para fora, e a leva para sua casa, e ela não sabe por que ela ajudou. O filho da síndica era o jovem que ficava olhando naquela janela. Ele também possui deficiência auditiva. Isso explica porque ela decidiu ajudá-la. E o jovem diz que ela não podia ouvir os ruídos ou seria morta igual os outros. E não
deveria voltar no porão e ela recebe uma ligação do detetive e do lado de fora estava chovendo. E infelizmente Felipe deu uma falecida de leve, e isso que dá a ajudar um ferrado. Ela tenta mostrar tudo que gravou, mas o detetive diz que não havia nada no porão, mas ela sabe que tem algo no fim da porta de aço e se prepara para ir sozinha no dia seguinte. E ela está querendo morrer, mas não está sabendo pedir. Seguindo na porta, ela encontra a câmera da sua irmã jogada no chão. Estava quebrada, mas ela usa um app para baixar as imagens da câmera. E na última filmagem, sua irmã foi até o apartamento de cima e na casa da Vanessa estava com várias caixas de som para os vizinhos de cima e os de baixo. E ela estava no quarto falando com sua filha, sendo que há cerca de 2 anos sua filha sofreu um acidente e agora estava explicado quem estava causando esse caos. Julia encontra sua irmã amarrada e muito fraca, e as duas precisam sair dali, mas Vanessa aparece no corredor e diz que infelizmente elas não poderiam ir embora. E Julia esconde Marta e tenta distrair Vanessa. E como não tem para onde ir, ela conta toda a verdade e diz que há 2 anos a síndica ficava reclamando porque sua filha brincava em casa. E nisso ela deixou a filha brincar na rua e ela foi atropelada. E como vingança, ela matou a antiga síndica e todos que morassem perto dela. E essa velha realmente está muito louca. Julia tenta se esconder, mas o ruído aparece e ela tira o fone para não ser atingida. Mas agora estava vulnerável e usa o celular que detectou o reconhecimento de voz para saber onde ela estava. O problema é que Vanessa estava com o martelo na mão e vai para cima dela, e não teria para onde ir. Mas o que Vanessa não contava é que naquele lugar ainda estava o espírito da antiga síndica, e ela vai para cima da Vanessa e Julia corre e tranca a porta. E agora tudo deu certo, e ela se encontra com Marta do lado de fora e o mistério foi resolvido. E alguns dias depois, Julia está em casa com sua irmã, e uma vizinha aparece se apresentando e Julia diz que ela vivia com sua irmã. O problema é que apenas ela estava vendo, porque nem tudo terminou como ela imaginava. Que porra é essa, marreco? E galera, no final, a Julia terminou tão louca quanto a Vanessa. Então deixa sua curtida e comenta o que você quer ver resumido aqui. Filmes de qualidade duvidosa de terror, comédia ou ação. E eu te pergunto, você conhece a irmã da Vanessa, a Andressa? Suspeito!